apresentação. 4 e 1, tá bom? Excelente. Vamos embora? Vamos embora. Bom, boa tarde a todos. Eu vou iniciar agradecendo os dois jovens artistas. Pouca ironia, por favor. Tá? Pouca ironia. Eu também faço parte desse grupo, então não tem problema. Eu aceito. O Miguel Rio Branco e Afonso Tostes. Miguel eu conheço desde 2001, quando fizemos nosso primeiro projeto, foi em Veneza, e era com Tunga, foi um período memorável da minha vida profissional. E de lá para cá a gente ficou muito amigo, a gente tem uma relação muito boa, né? E o Afonso foi quando eu fui para o Rio como secretário de Cultura. Ele foi um dos primeiros a participar colocar um pouco de vida e inteligência dentro daquele prédio na Barra, que era a Cidade da Música, que depois virou a Cidade das Artes. Ele foi um dos primeiros artistas, quase que espontaneamente, eu só dei a ideia, ele já veio com a solução de pôr uma obra dentro daquele espaço. Então, eu agradeço de novo essa parceria linda que nós temos há anos, e agora eu queria agradecer os que transformaram isso possível, né? No caso do Miguel, quando eu vi a primeira vez a exposição em São Paulo, depois fui ver de novo no Rio de Janeiro, eu joguei a conversa para o Marcelo Araújo, diretor do Moreira Salles, e ele falou, mas claro, vamos fazer. E dali em diante foi tão suave, uma parceria que andou como se nós fôssemos parceiros uma vida toda. Então, eu queria agradecer ao Tiago, ao Marcelo, ao João, por essa parceria importante, porque instituições como a nossa, e vocês sabem disso, só sobrevivem se tivermos bons parceiros, né? Nossa vida sempre é uma parceria, ou uma parceria com o artista, uma parceria com outra instituição, sempre nós estamos com essas parcerias que são muito humanas para transformar isso numa coisa importante para quem vem ver uma exposição. E, por segundo, queria agradecer a Luciana Brito, que, na mesma hora que o Afonso esteve aqui, ela apoiou o projeto e possibilitou que esse projeto também andasse. Então, são dois parceiros super importantes, né? E, claro que, agradecendo a esses parceiros deste momento, agradeço ao Conselho da Casa, aos diretores da Casa, aos patrocinadores da Casa, tenho alguns aqui hoje presentes, então, muito obrigado. Essa conversa de hoje, eu até brinquei com o Miguel, que eu não tenho o costume de fazer. E o Miguel disse, não, mas nós nos conhecemos, vamos fazer isso juntos. Aí a gente trouxe junto o Afonso. Então, hoje é uma conversa eu acho que de memória, mais do que outra coisa. Eu fico muito tenso quando resolvo querer que as pessoas expliquem obra. Bom, a gente não vai explicar obra nenhuma, na verdade. Que bom. Então, não é por aí. Então, Miguel e Afonso, eu acho que eu gostaria de uma abertura de vocês para essa conversa andar. O que foi vir para a Fundação Iberê e fazer esse trabalho que está aqui exposto? No meu caso, que já vinha de uma exposição em dois lugares diferentes, quer dizer, do IMS de São Paulo e do Rio, foi um trabalho que foi se transformando à medida que foi saindo de um paralelepípedo, um lugar fechado, onde as luzes eram todas em cima das fotos, um lugar mais cinematográfico, para o Rio de Janeiro, onde era uma casa onde já ficou uma coisa mais aberta, as peças mais soltas, né? Então, era um desafio vir para uma escultura fantástica, né, enorme, e onde eu teria que mudar tudo, né? As paredes seriam brancas, a junção das imagens, que no começo era labiríntica, depois começou a fazer tinha uma questão cinematográfica, né, de sequenciamento. Aqui a coisa tomou um aspecto completamente de escultura, quase, né? De você olhar desde a rampa, você começa a ver, à medida que foi sendo montado, eu comecei a ver que tinha um diálogo com o espaço mesmo, mais até
do que no Rio, onde era uma casa, né? Em São Paulo, como era um lugar mais neutro, isso não acontece. Você faz mais ou menos o que você quer, né? A construção como você quer. Aqui houve uma construção num lugar, quer dizer, onde começava com poucas paredes, né? Então foi um desafio e que ficou, para mim, foi muito interessante, porque realmente deu um aspecto mais escultórico às peças e continuou conectando elas todas a partir de, não apenas de uma imagem junto da outra, mas de uma peça que você via através de um volume, né? Então, foi um desenvolvimento muito interessante de como as leituras das peças, num todo, vão mudando, né? E foi mais ou menos isso. Eu acredito que tenha sido um resultado bastante interessante, entendeu? Eu não esperava, não. Eu fiquei reclamando muito. Cadê as paredes? Cadê as paredes? Não tinha parede nenhuma, não posso escolher, não posso pintar isso, não posso fechar ali. Aí você se adapta, e de repente você vê que o espaço está dialogando com você, né? Pela falta de frequentar a Fundação Iberê com mais assiduidade, o Miguel me atormentou por telefone várias vezes, porque faltava parede. Como que ele ia expor num lugar sem paredes? Eu digo, Miguel, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é vir visitar a Fundação, quem sabe. Não, mas eu já conheço a Fundação. Lógico que ele conhecia a Fundação, e tinha a planta na frente, mas foi um embate muito difícil. Essa transformação aconteceu quando ele chegou no espaço, né? Eu fiz uma maquete real, né? E já vi que dava para fazer, mas dava a impressão que ia ficar uma coisa legal, mas não ia ficar realmente bom, entendeu? Só começou a ficar bom quando aquele espaço enorme vazio começou a ajudar uma presença, entendeu? Ele começou a fazer com que as peças todas quase se movimentassem, entendeu? E que acaba completando com aquela sala dos espelhos, onde os espelhos se movimentam também, entendeu? E essa mágica que foi muito interessante no espaço, entendeu? Eu nunca realmente, se eu tivesse vindo aqui, eu talvez não tivesse sentido isso também. Eu tive que chegar com as peças, quando eu comecei a botar na parede, é que eu comecei a ver que realmente a coisa ia funcionar. Você começa a subir a rampa, começa a ver de longe, começa a ver um trabalho de uma época com a outra, ou seja, realmente o quebra-cabeça começou a juntar tudo, entendeu? Então, Álvaro Siza está salvo. Não, Álvaro Siza eu já mandei para ele, para a irmã dele, que é muito amiga minha, um vídeo, e a primeira coisa que ela falou, porque eu fiz um vídeo geral assim, e entra na sala dos espelhos, aí ela fala, mas como é que você escureceu uma sala do Álvaro? Pô, não é possível. Você não vai mandar um vídeo para ele, entendeu? Porque realmente é a única sala, deve ter do museu inteiro, que é fechada, né? É a única com essa possibilidade. É a única, né? Pois é. Afonso. O Afonso teve uma chegada um pouco diferenciada do Miguel, porque ele trouxe as obras e fez obras, né? Ele trabalhou com o Eduardo Esbert no ateliê de gravura, e dali nós temos um pedaço da exposição, foi construída aqui dentro, né? Ele não trouxe inteiramente a exposição aqui para a Fundação Iberê. Então, nós temos uma experiência um pouco mais, diria... retomando um pouco, né, essa coisa da ideia do espaço, né? E aí eu penso, e acho que vem construindo esse pensamento dentro da minha trajetória, né, do pensamento do espaço enquanto lugar, né? Então, aí voltando um pouco para a instituição, né, como as instituições que abrigam e que dialogam com arte, com artistas, e instituições entre instituições e galerias e tal. Esse espaço, que eu acho que é um espaço importante, onde as obras elas acabam sendo expostas, sendo vistas e dialogando. Claro que aí não tem como esse diálogo ele é inerente, né, na presença da obra, né, a materialização daquilo que, na verdade, é um conceito, né? Uma instituição como essa, que está viva e que está operando e que está provocando em vários sentidos, né? O Miguel aqui deu um depoimento incrível sobre isso, né? Onde estão as paredes? E aí o diálogo que vai se construindo a partir dessa provocação é que eu acho que é um interessante de uma instituição viva, né? E eu acho que a Fundação Iberê, por força de todos vocês que estão envolvidos nesse projeto,
É um projeto artístico nesse sentido, porque as obras, né, elas forçam, os atritos acontecem, as dinâmicas né, se voltam para os desafios e estar com a obra, instalar a obra, é sempre uma surpresa e é sempre uma possibilidade do trabalho renascer de outra maneira. E, voltando nessa coisa da gravura com a feita aqui, foi incrível, porque eu não tinha um contato com gravura há muito tempo. Acho que desde a época da minha vida em Belo Horizonte, uma das vidas. E nessa vida em Belo Horizonte, eu tive esse contato com gravura muito rapidamente e veio retomar isso agora, sei lá quantos anos depois. E de novo, essa fricção interessante com um artista como o Eduardo, que é um grande artista, e provocando em mim soluções e pensamentos a partir de um desenho que eu fiz daquela árvore, daquele resto de árvore que está lá fora, em frente à fundação, e que foi se desdobrando em outras gravuras e foram se transformando em outras coisas. E é próprio do trabalho, como o Miguel, né, tem esses trabalhos que ele remontou ou que agora eles renascem de uma outra maneira a partir desse espaço. Mas tudo isso eu quero dizer, e acho que é importante, porque há uma provocação de uma instituição que está viva e que possibilita e que nos impulsiona para esse lugar. Porque, senão, não tem como não ser diferente, senão seria só apenas mais uma exposição, e isso não é o que acontece. Então, são sucessões de conexões e ajuntamentos, autocitando, ridículo isso. Quero lembrar que a exposição... Mas, e é por força do afeto, né? Então, os afetos que nos envolve há algum tempo, é isso que move e que esperamos poder afetar outras pessoas no sentido dessa construção de uma cultura, de uma resistência, de um pensamento que a arte traz. E a gente objetifica isso e materializa isso em fotos, em esculturas, em gravuras, e graças a isso, esses afetos, isso é possível, né? De alguma forma. Miguel, você, quando um certo momento, 2, 3 semanas atrás, nós estávamos conversando e falamos em fotografia, e você imediatamente me contou, disse, Calil, eu não gosto de ser chamado de fotógrafo. Mas você exatamente é um artista fotógrafo ou não é um fotógrafo artista? Eu junto pedaços, né? Eu sempre juntei pedaços quando fazia pintura, depois do cinema e a fotografia vieram juntos. Quer dizer, não sei se eu sou um artista, um artesão, um cineasta, um fotógrafo, ou nada disso ao mesmo tempo, né? Eu junto pedaços, na verdade, tudo, né? Na verdade, com as fotografias, um filme, ou na pintura, na época que eu pintava no começo, nos anos 60, era muita colagem, e hoje em dia, enfim, no labirintos que eu faço, enfim, que são quer dizer, não é fotógrafo, que houve uma vez o Gilberto Chateaubriand me apresentou, né, para um coquetel no consulado da França, né, para o embaixador francês. Então teve essa situação meio incômoda, né, porque ele disse, não, o Miguel é artista, ele é fotógrafo, você pode chamar de tudo, fotógrafo você não chame, pode até chamar de filho da puta, mas não chame de fotógrafo. Aí o embaixador ficou meio esquisito. Mas é que essas definições que são meio bizarras hoje em dia na questão das artes plásticas. A fotografia teve muitos anos, quer dizer, onde era considerada um sistema de criação menor, né? E existia prejuízo, preconceito e maus tratos até, entendeu? A ponto de, quando eu voltei a pintar nos anos 80, uma pessoa como Ivens Machado chega para mim e diz, pô, Miguel, você fotografa tão bem nossas obras, como é que você está agora pintando? Quer dizer, continua fotografando nossas obras. Quer dizer, entendeu? E isso tem várias histórias, né? Então, realmente, essas definições, a pessoa ou tem uma sensibilidade e tem um potencial de criação que pode se dirigir com qualquer coisa, entendeu? Ou então, não existe pintor, fotógrafo, escultor. Quer dizer, você olha a história da arte,
faz muito tempo, né, que você tem pessoas que conseguem se expressar, né, o seu próprio ser em várias áreas, né? Então, realmente, não sou fotógrafo, mas eu sei fazer fotografia. Agora, hoje em dia tem muito artista que está no sistema de arte, né, que já entra como artista, não como fotógrafo, e que também não sabe fazer uma fotografia, né, porque existia uma banalização de snapshot gigantesca que virou como se fosse... Você tem que ter, na verdade, um conceito. E o conceito, na verdade, muitas vezes é você dizer para a pessoa uma coisa que não está no teu trabalho, mas você vai explicar para ela que está, entendeu? Então, a fotografia é uma porcaria, as luzes são uma porcaria, quer dizer, é tudo ruim, entendeu? Aí o cara chega para você, não, mas não sou fotógrafo, entendeu? Já aconteceu de chegar uma pessoa na minha casa e dizer assim, ah, sim, eu uso a fotografia, mas eu não sou fotógrafo. Quer dizer, era quase um... Né? Então, essas coisas são chatas mesmo, né? E como eu sou bem cri-cri também, entendeu? Você é cri-cri? Não. Mas essa foi uma semana muito especial, porque normalmente é um artista por vez. Essa semana eu tive 2 artistas aqui na casa, né, 2 criadores que me ajudaram um pouco a pensar e rever esse mundo que a gente vive, né? E estivemos juntos em algumas oportunidades para comer, para beber, para conversar aqui dentro durante a montagem e tudo. E aí eu fiquei muito deslumbrado e muito tocado, né, por esse lado profundamente religioso do Afonso. E eu queria que você... interfere no seu trabalho isso tudo, Afonso? É curioso, porque eu acho que o trabalho ele está impregnado dessas referências culturais que fazem parte da minha vida desde que eu sou muito jovem, muito adolescente, né? Por conta de uma vida de uma mãe que era professora primária, de rede pública e dava aula nos subúrbios lá de Belo Horizonte, e onde eu tinha meus amigos. Eu era um garoto classe média branco, e meus amigos eram os pretos lá da periferia. E aí eu circulava ali no meio da capoeira, da macumba, da Umbanda, lá em Belo Horizonte. E isso, então, de alguma forma, isso fez muito parte da minha formação. Então, eu nem penso muito nessa construção programada. É como é a minha vida. E isso, dentro das tradições, da tradição da qual eu faço parte, nada está dissociado, é tudo meio junto. A gente, ao mesmo tempo que a gente está aqui almoçando, tem que fazer uma coisa ali, tudo faz parte, pegar uma folha, fazer um chá. E eu acho que o trabalho se impregnou disso, de alguma forma, na visualidade, no conceito de pensar o mundo a partir de uma cosmovisão que é bem específica e bem... que prima um pouco por isso que eu falei, né? Das conexões pelo afeto, das conexões pelo acolhimento, os embates serem os embates em outros lugares que não o embate como é que chama? A palavra excludente. A palavra da exclusão, ou a ideia de excluir alguém de um grupo, é quase um absurdo, né? Por mais que uma pessoa cometa alguma coisa que pode ser justificadamente condenável, a primeira reação com aquela pessoa é do acolhimento, é de trazer de volta e falar, o que está vendo, né? Vai embora, não tem vai embora. Então, isso tudo está dentro da construção do próprio trabalho. E aí isso aparece, de alguma maneira, na forma, na materialização, e principalmente no conceito, né, dos objetos, dos materiais, daquilo que eu escolho enquanto relevante para o assunto, né? Quer dizer, quase todos os materiais e as coisas que estão envolvidas no trabalho são coisas que já existem e, de alguma forma, passam desapercebida, como uma pedra, uma pena, um tronco de árvore caído na rua. Então, são coisas que eu aprendi, de alguma forma, ou foram nascendo naturalmente. Eu nunca
construo a priori as coisas a partir de um conceito, mesmo que seja religioso. Porque, quando você falou da palavra religião, assim, dentro da estrutura, a religião é um pedaço, né? Quer dizer, eu estou envolvido dentro de um processo cultural que envolve comunidades, onde as relações são muito importantes. A religião é importante para caramba, porque dentro dessa religião, fortuitamente, carrega uma série de coisas que envolvem visualidade, materialidade, sensorialidade, diferenças, capacidades de comunicações, né? Imagina, eu sou um branco, né? Dentro do candomblé. Então, daí já dá para entender o quão profundo podem ser quão profunda pode ser essas relações, e principalmente o dos acolhimentos. E acho que isso é o que permeia o trabalho, essa ideia de comunicabilidade pelas coisas simples. E eu nunca vou muito frontal, por exemplo, ressignificando uma imagem que é litúrgica. Eu acho que eu nunca fiz isso. Por enquanto, não vejo isso acontecer na minha construção, porque, além disso, tem outras informações, né, da própria história da arte ocidental, que também ajudou a construir a poética, né, e a poesia que me interessa. Então, é tudo meio junto. As coisas acontecem de uma maneira muito natural, como se fosse... É a minha vida, né? Eu estando lá em Nova Iguaçu, lá no terreiro, ou estando aqui, ou estando numa exposição na França. É tudo parte desse movimento de conexões afetuosas e afetivas. Esse é o conceito básico. Se eu pudesse trazer um pouco dessa cosmovisão que gira em torno das relações, e essas relações constroem, no meu caso, arte, e eu pensando as articulações da arte contemporânea, que é uma palavra que tudo bem, aceito, mas é uma construção dessa arte que permeia e tenta perceber outras formas de ver, de entender e de se relacionar com as pessoas e com o mundo. Então, a partir desses conceitos, eu vou construindo as esculturas, os desenhos, quiçá fotografias, guia, ou massinha, depende muito. Eu vou me atrever a entrar no lado da criação das obras um pouco. Eu vejo nos dois trabalhos, né, tanto do Miguel quanto do Afonso, que tem sempre uma coisa, por exemplo, que até me deixou muito emocionado durante a semana, foi essa insistência do Afonso com a árvore que estava em frente ao Iberê, que tinha sido cortada porque estaria doente, então ela teria que ser cortada. Sobrou o tronco. Depois eu convido todos, quando saírem, entenderem essa árvore que está se falando, que ela está bem em frente à porta. E essa árvore virou uma fixação diária do Afonso falar dessa árvore permanentemente, né? Então, era a busca assim, de uma coisa que tinha um pouco de dor, mas tinha uma esperança ali, né? Porque você, de repente, foi fazer a gravura com ela brotando de novo para dentro da terra. Aí você vai para o andar do Miguel e você tem ali um artista que está costurado por dor, mas está costurado por uma coisa que também tem um mundo. É o mundo que nós estamos, não adianta querer fugir daquilo, né? Está ali, está estampado ali, né? E esses dias, pensando isto, me veio uma coisa do Guimarães Rosa que me parece que pode costurar os dois artistas, né? Com o final de Grande Sertão, quando Guimarães escreve que o diabo não existe, o que existe é o diabo, é o bicho-homem, né? Quer dizer, o diabo não existe, o que existe é o bicho-homem. Eu acho essa frase assim uma coisa de uma monumentalidade, né? Que explica praticamente o
que nós estamos hoje também vivendo, né? Então, estou certo nesse caminho ou isso é delírio meu? Não, não é delírio. Eu acho que ali a gente, inclusive, está numa fundação onde o Iberê Camargo, por exemplo, talvez sejam os pintores os artistas mais densos numa questão dramática do ser humano, né? E eu acredito que, de certa forma, você tem trabalhos, quer dizer, meus que também sempre sentiram essa questão desde cedo, né? E o homem tem esse certo negrô, né? Realmente o bicho-homem, ele detona tudo, e é o que está acontecendo mais de uma vez, né? Quer dizer, em várias etapas do mundo, né? Desde uma questão Ucrânia com a Rússia, a Europa inteira em tensão, o Brasil nós temos nossos problemas, quer dizer, o homem continua fazendo besteira o tempo todo, né? Não adianta bomba atômica, não adianta nada disso, a gente continua, quer dizer, tem um lado positivo, né, que traz a luz, quer dizer, no caso desse espaço, pela primeira vez eu vi no meu trabalho que eu tenho essa tendência ao cinema, né, a mostrar em lugares onde praticamente fica tudo escuro, menos as imagens, né. Aqui eu senti, nesse grande vão do Cisa, né, uma coisa da luz, né. E o meu trabalho também tem sempre esses dois lados, né, a morte, a vida, a sexualidade e a morte, enfim, é sempre esse pulsar que continua sempre, né. Os últimos trabalhos que eu estou desenvolvendo, na verdade, são com árvores mesmo, é uma parte de um labirinto foi mostrado um pedaço disso, é na minha casa onde eu moro, e foi mostrado uma vez lá no Panorama das Artes da Araci, né? 100 metros quadrados, onde praticamente você tinha as pedras, as árvores, um labirinto e restos de uma civilização que, na verdade, está sempre se detonando. E eram vídeos, alguns deles feitos com essas imagens de cidades que eu fiz durante a vida toda, né? E que sempre a gente continua vivendo de maneira a não resolver esses problemas, né? Então, realmente, o bicho-homem é o bicho-homem, é o diabo. Você não... Na questão do Candomblé, que tem uma entidade... Tem? Não, a gente não acredita no diabo, né? Não acredita no diabo. Existe diabo. São todas entidades... É o bicho-homem só. É o bicho-homem mesmo, né? É o bicho-homem, é isso. A tentativa, né? A gente constrói e destrói, né? A tentativa é essa, né? A tentativa dentro das culturas mais tradicionais não é uma tentativa, é um viver a partir de uma relação que é uma relação extremamente conectada. Essa ideia da palavra religião, que é o religare, né? E a gente não entende isso como um religare, uma reconexão na ideia da religião. A gente entende que a gente sempre esteve conectado o tempo todo. Em algum momento, essa conexão, por uma questão que a gente pode estender extremamente filosófica, que não vai ao caso, mas passa por a mecanização da vida, um progresso a partir do mecanicismo e não um progresso a partir do afeto, que talvez seria o grande progresso, né? Que a gente se comunica, a gente fala com pedra, a gente abraça a árvore. A minha relação com a árvore é uma relação muito profunda, porque aprendi desde cedo a ter na árvore, a árvore é para a gente uma entidade. A gente se fala com a árvore fala com a gente. Então, para a gente, a árvore é algumas árvores mais, outras menos, mas árvore. São todos seres vivos, né? São seres vivos e são seres que se comunicam e têm uma relação muito profunda. Gente, de certa forma. Os remédios que a gente toma, mesmo esse de bolinha, né? Sai daí, né? A gente tem um país com uma flora tão incrível que a gente não consegue desenvolver nada em relação a essa questão. Quer dizer, é um momento incrível que a gente vive, que é um momento onde o desperdício continua sendo, né? Em todos os lugares. Mas aqui, como não tem, quer dizer, todas essas guerras antigas da Europa, entendeu? A gente tem um potencial ainda de mudar isso, né? Eu acho que... Só que não está sendo feito. A questão é essa, né? Qual é o ponto de vista, qual é o ponto de vista que você vai se colocar? E esse ponto de vista não é uma questão crítica, é uma questão de se colocar enquanto agente. Né? Uma vez que você se coloca enquanto agente e banca isso de alguma forma no trabalho que a gente faz, o que a gente dá para a gente fazer é isso.
mais do que isso, a gente vai estar envolvido em situações que a gente não quer. Política, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer é isso. É o trabalho. É o trabalho, e esse trabalho, eu acho, no meu caso, e no caso do Miguel, obviamente, é forçar a barra no sentido de tentar trazer uma maneira de ver as coisas de uma forma onde as pessoas, às vezes, podem se sentir incomodadas, outras vezes podem se sentir agraciadas, mas o grande lance também é criar uma estrutura, um invólucro que seja um pouco acolhedor, mesmo que o que venha depois é uma coisa bastante firme enquanto afirmação. Queria abrir um pouco para ver se tem alguém que tenha uma pergunta que queira... Microfone, só porque está sendo gravado, isso fica no site depois. Está vindo. Obrigado. Fiquei curioso com a instalação das cordas e pedras, que ela está tão sintonizada com a estrutura. Você criou essa instalação para esse espaço? Não, na verdade, esse trabalho, essa coisa das observações que eu estava falando, das coisas que não significam muito. E o Miguel mora no mato, a gente sabe que a gente tem que estender varal para botar as roupas, né? E aí são os varais, Bom, varais. São compridos, às vezes, para a luz do sol, não sei o quê. E essa estrutura do varal de se apoiar, de segurar, sempre achei curioso, de alguma forma. Aí eu fiz uma viagem uns anos atrás no Brasil inteiro para recolher peças e remos e estruturas para fazer outras esculturas, e comecei a recolher também cordinhas, né, cabos de barco. E aí fiz a primeira montagem desse trabalho no Sesc Pompeia, alguns anos atrás, com esses cabos que eu recolhi e com essa ideia de varal que sustenta e pendura-se coisas e coisas que tem. E essas coisas que eu fui pendurando foram coisas que eu fui achando. Então, alguém hoje me perguntou, esse trabalho é feito no Rio, é do Rio? Eu falei, não, esse trabalho é de Porto Alegre, porque dentro da construção dessa montagem, ele se relaciona com esse espaço, e as coisas que estão nele, algumas, foram achadas aqui na beira do rio, um fecho de tronco, uma pena de ave, um saquinho que eu fui no mercado hoje, e tem uma senhora baiana que vende uns amuletinhos, aí eu comprei, já pendurei. Então, esse trabalho busca, de alguma forma, estar conectado com as pessoas do lugar, e uma pessoa passa ali, olha aquele saquinho e fala, esse saquinho é a dona que vende lá na porta do mercado? Então, é um trabalho que está em constante crescimento e possibilidades de acordo com onde. Por exemplo, se eu for montar esse trabalho na Ucrânia, vai ser complicado, né? Mas é isso, se eu for montar esse trabalho em outro lugar, vão ter as coisas daquele lugar. Um tanque de guerra. Sim. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém? Então, não sei se vocês queriam encerrar com alguma coisa que vocês acham que precisa para encerrar. Miguel? Eu acho que esse parque ao redor do museu podia ser muito bem aproveitado, né? Você já me disse isso várias vezes essa semana. E é impressionante, porque tem, enquanto vocês ficam dizendo que está criando... O que contorna. Aquele que tem a pedra? A pedra aqui ao redor, né? Sim. Nós temos uma trilha que nós fazemos um trabalho educativo bastante importante aqui na Fundação, mas é uma trilha que está muito próxima, parte de trás do prédio. Mas o resto do parque, na verdade, é uma questão de recursos. Precisa de um recurso, precisa de um apoio, precisa de um patrocínio para que isso possa ser, de fato, um parque habitável, né? E mas transitável. isso pode ser feito com projeto até na cidade mesmo, de voluntários que vão limpar o parque, enfim. Porque o meu último projeto, justamente do negócio do labirinto que eu estou falando, é que ele chama-se wishful thinking, é quando a floresta realmente já invade a cidade e acaba com elas, entendeu? Eu fico pensando em Angkor Wat, Tikal, enfim, uma série de outras civilizações que acabaram se destruindo, que a gente não sabe bem como. A gente está sabendo e está vendo como é que a nossa está sendo destruída, né? Eu tenho pleiteado muito para que esse parque tenha uma qualidade, vitalidade, né? uma vitalidade.
Vamos ver, um dia a gente consegue. Né? Senão a gente vai acabar que nem um dos escritos do Iberê, que diz, num dos escritos do Iberê, que temos que cuidar do Guaíba, senão um dia vamos atravessá-lo a pé. Né? Então, ele tem razão quanto a isso. Está aí, né? O negócio está... Afonso, vamos... O Mararal, né? Aral, não é o mar que secou? Lá na Sibéria, talvez, na Rússia. Não sei desse. Você quer Mararal. dar uma encerrada? Sim. Por favor, você. Então, eu agradecer ao Calil enormemente Não tem a agradecer, pelo carinho, né, o carinho. E é isso, da fundação é isso que eu falei no começo, né? Assim, manter viva, de pé e atuante e provocadora uma instituição é o que faz a coisa se movimentar. Ficar interessante e ficar viva, é claro. E eu acho que vocês todos envolvidos nesse projeto, eu acho que é louvável. Não vou dar o parabéns, porque eu acho que faz parte de uma mente curiosa, pensante e provocadora fazer isso. Então, é só um reconhecimento mesmo. E nada disso aconteceria se não fosse o Iberê, né? Isso é verdade. Viva o Iberê. E, então, agradeço mais uma vez a parceria com o Instituto Moreira Salles, a Luciana Brito, aos amigos todos que aqui vieram hoje para ouvir o Miguel e o Afonso. Muito obrigado a todos. Obrigado.